cabo de 15 anos, durante 15 anos, eu tenho me dedicado a estudar ética. E agora resolvi produzir um livro sobre metafísica. E uma sobrinha, hoje à tarde, eu olhava na sacada e vi uma formiga caminhando na sacada. Aí eu disse, eu acho que eu vou falar sobre formiga. Aí ela falou assim, Marlon, fala sobre formiga. Eu falei, e a formiga reapareceu ao final da tarde. Eu falei, eu acho que devo falar, isso é um sinal de que devo falar sobre formiga. Então eu começo tratando desse tema, a ética, se é possível falar de uma ética sem metafísica, a partir da metáfora da formiga. Tá? E partirei do seguinte modo. Vocês possivelmente vão se lembrar que toda formiga, ou quase todas as formigas, durante o dia, elas transitam por aí, fazendo aquilo que lhes dê na telha. Claro que existe um ritmo que nós costumamos dizer que é um ritmo biológico, que ela segue sempre um fluxo natural, mas é uma natureza determinada. Mas o que acontece à noite é que me interessa. À noite, todas as formigas são atacadas por um parasita chamado Dicrochelium dendriticum. Não é difícil. Dicrochelium dendriticum, que faz com que as formigas todas subam na folha do capim e esperem com que as vacas venham e comam, porque o parasita que habita o cérebro da formiga, na verdade, faz com que as formigas caminhem naquela direção. Na verdade, o interesse do parasita é chegar até o estômago do bovino. Fiquei pensando nisso, movido pela leitura de um filósofo da mente, chamado Daniel Dennett, em que ele diz que possivelmente as ideias dos seres humanos sejam parecidas com a do Dicrochelium dendrítico. As pessoas, no dia a dia, acreditam que fazem as coisas livremente, de boa fé, de bom grado, mas elas não se percebem, ou não se apercebem, que estão sendo movidas, na verdade, por alguns parasitas. E esses parasitas são reconhecidamente chamados por aquelas ideias que são as mais sagradas, as mais inatacáveis, aquelas que nós acreditamos piamente. Ideias como liberdade, ideias como felicidade, ideias como paz, como amor. Todas essas ideias nós cremos e a gente crê de modo quase unívoco. Nós partilhamos dessas ideias como sendo aquelas ideias que hão de nos mover, quando, na verdade, nós não percebemos que elas nos comandam. Elas nos comandam diariamente. O fato de que chegue alguém ao final, ou na verdade a palavra será muito bem breve, né? Ao final, que seja representante nato da torcida do Atlético Paranaense, sempre diga isso em suas palestras, professor Judas Tadeu, faz isso com tamanha eloquência, faz com que a gente se inspire e acredite que essas ideias sejam aquelas ideias que revelem os melhores times a se torcer no Brasil. O que, na verdade, é um Dicrochelium dendrítico, ou seja, é uma ideia que cristalizou na mente do indivíduo. Mas o que importa, sempre que se trata de ética, é se perguntar quais são os princípios que vocês possuem. E as pessoas, uma vez que são indagadas quais são os princípios que possuem, elas levantam sempre o dedo polegar. É a chamada regra de polegar. É falar, há um princípio que eu considero que é inabalável, que é a ideia de honestidade. Isso eu valorizo a honestidade. Outra coisa aponta o dedo indicador. Olha, eu valorizo também a verdade. Eu valorizo também a vida. Eu valorizo também a paz, valorizo o amor. Quando você vê, há uma infinidade tão grande de princípios que essas pessoas, se elas forem questionadas e você perguntar, afinal de contas, qual é aquele princípio que você não abre mão, hipótese alguma, em uma circunstância tal que surge diante de você, que você tem que optar por um princípio, qual é aquele princípio mais inabalável? As pessoas possivelmente dêem um pé para trás e digam assim, eu não fui formado para ter que decidir entre escolher um princípio e o outro. Sempre que eu trato desses temas, eu costumo afirmar que as pessoas estão decididamente colocando todos os princípios em pé de igualdade. E não. Eu me permito agora dizer que nos últimos dias tem surgido um princípio, que é um princípio grego, que nesse livro, uma vez que vocês tenham essa curiosidade, hão de encontrar, que tem sido utilizado na mídia, ou sempre que se fala em política, se trata desse termo. O termo aletheia, ou verdade, que se transformou no mote da Operação 24ª da Lava Jato. Verdade é um princípio supremo, acredita-se desde a antiguidade, que sobre esse princípio se deve erigir tudo mais. Será? Porque há aqueles que digam, como diz o Nietzsche, e diz depois, usando a expressão do Monteiro Lobato, verdade. Na verdade, é uma mentira bem contada. Se você constrói todo um discurso sofisticado, você acaba tornando esse discurso
captável por aquele que ouve como sendo uma verdade. Há um outro no século XVII que diz, basicamente, de modo parecido, mas com outra finalidade, que é o Francis Bacon, que diz: a verdade é filha do seu tempo e não da autoridade. Cada tempo produz uma verdade. Cada tempo produz uma verdade. Ética não está preocupada com verdade. Ética não está preocupada com verdade. Ética está preocupada com outro termo, que é diké, que é justiça. Justiça. Então, se você conseguir extrair alguma coisa da verdade e conectar com a justiça, possivelmente produz alguma coisa interessante, alguma coisa boa, alguma coisa ótima. Só que falar de justiça não é falar de metafísica. Falar de verdade é falar de metafísica. Falar de justiça já é falar de ética. Ética, hoje, século XXI, é uma palavra muito citada, muito utilizada. A maior parte das pessoas, uma vez indagadas, elas respondem que, de fato, ética é uma coisa importante. Ética é uma coisa importante. Quando eu fiz minha graduação em filosofia, eu fiz a graduação em filosofia acreditando que depois da graduação feita, eu ia sobreviver muito bem, e logo ao final descobri que isso não era verdade. Porque as pessoas me perguntavam: Mauro, você é professor do quê? E eu, todo motivado, tentando demonstrar que tudo aquilo que eu havia construído ao largo de 4 ou 5 anos havia sido um conhecimento tão bem sofisticado, e eu descrevia por 10 minutos o que é que eu tinha estudado. A pessoa, na verdade, prestava atenção por 2 minutos, o olho era fixo, olhava fixamente nos meus olhos. Mas, na verdade, o que estava acontecendo ali é que os olhos perfuravam os meus olhos e imaginavam um reino encantado atrás do meu cérebro. Na verdade, eram ninfas dançando hula-hula no entardecer do Pacífico. Estava pouco ligando o que eu estava dizendo, porque filósofo é aquele que fala muito, mas fala de um modo que as pessoas não entendem. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Com a graduação em filosofia, eu vou sobre mal e porcamente, eu vou fazer uma graduação, um mestrado em ética, porque ética é uma coisa importante. Logo, o motivo está em que as pessoas utilizam o termo ética. Mas fui estudar um filósofo alemão que morreu louco abraçando cavalos na cidade alemã de Weimar, Friedrich Wilhelm Nietzsche. As pessoas me perguntaram: Mauro, você é professor de quê? Eu disse: sou professor de ética. Eles já não me perguntavam mais se ética era importante, útil, necessário para o caminhar da humanidade. Eles começavam a dizer durante meia hora de uma coisa que eu já sabia. Às vezes era entediante, mas eu simulava que estava ouvindo e, de tempos em tempos, balançava a cabeça afirmativamente, dizendo: concordo contigo, para que a conversa não se estendesse. Não é? Porque o que eu percebia na sequência é que tudo aquilo que se fala em ética, as pessoas logo usam a seguinte expressão, abre aspas: tudo isso é muito bonito, mas essa conjunção sindética adversativa destrói qualquer possibilidade de falar de ética. Olha, Mauro, o que você está dizendo sobre justiça é uma coisa muito bonita, mas isso tudo que você está dizendo sobre verdade é uma coisa muito bonita, mas... Ou seja, o que vem depois desse mas é avassalador, é destruidor. Demonstra que as pessoas não são tão simpáticas assim à discussão ética. À discussão ética. Para tentar demonstrar que essas ideias, esses princípios, eles sempre entram em conflito, porque ninguém está disposto a aceitar isso, você deve se recordar que há alguns meses atrás, aqueles que são católicos vão chamá-lo de Santo Padre, outros vão chamá-lo de Papa Francisco, outros ainda chamaram de Bergoglio. Sempre que ele volta, ao contrário dos presidentes brasileiros, que sempre que estão fora do Brasil dizem coisas que abalam a economia e a política nacional, o Papa, sempre que viaja, em sua aeronave, costuma dizer coisas que abalam todas as estruturas dos dogmas mais tradicionais, muito bem sedimentados. E ele disse exatamente o seguinte: olha, eu estive agora nos Estados Unidos e a consciência é um direito e ninguém pode mexer com o direito à consciência. Ele estava se referindo, na verdade, a uma senhora que, num cartório americano, havia se comprometido a não assinar o documento dos casais do mesmo sexo que haviam procurado para a chancela do Estado. E ela disse: por objeção de consciência, eu me nego a cumprir determinada tarefa. E o Papa disse mais: esse direito à objeção de consciência, ele é válido. Ninguém pode mexer com isso. 2 meses depois, o Tribunal Constitucional Espanhol determinou que todos os profissionais da área da farmácia podem apelar à objeção de consciência para não disponibilizar ao público material contraceptivo
Porque se a objeção de consciência diz que não, ele não precisa. É uma questão de saúde pública e que é colocado para que um indivíduo possa decidir. O que eu estou querendo dizer com isso é que a ética ela sempre é polarizada. Ou é o coletivo, ou é o indivíduo. O indivíduo pode dizer, eu consigo arbitrar e decidir aquilo que é bom para o coletivo. Eu não disponibilizarei essas coisas para vocês. Ou pode dizer ao contrário, eu acredito que seja bom e disponibilizo para vocês. E há sempre um grupo que acredita que capta aquilo que seja melhor para toda a nação, como determinados partidos no Brasil, não é? Sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Né? Vocês viram que eu estou utilizando uma estratégia altamente sofisticada, conhecida como regra da imparcialidade. Nem citei os partidos em questão. Tá? O exemplo que eu sempre utilizo para mostrar que os princípios entram em conflito, vocês sabem de cor e salteado. Aqueles que foram meus alunos de ética sabem disso. É o exemplo do menino judeu que adentra a casa da família alemã na Segunda Guerra Mundial, mas isso poderia servir para qualquer caso na atualidade. O menino judeu fugindo da Gestapo, menina, 7, 8 anos, fugindo da Gestapo, entra numa casa, passa pela porta correndo, esconde-se atrás da cortina, o policial da Gestapo se aproxima, bate a porta e pergunta para a família, há algum judeu sob esse teto? Nesse momento, não há como você afirmar que está defendendo a verdade, que está defendendo a vida, que está defendendo a justiça e dizer que todos os princípios sejam iguais, no mesmo patamar. Se você diz o menino está atrás da cortina, inevitavelmente você está defendendo um princípio, dizendo, olha, o princípio da verdade, eu dizer a verdade policial da Gestapo, é mais importante do que a preservação do princípio da vida. E há momentos em que você, optando por não dizer a verdade, omitindo completamente o fato de que conhece o esconderijo do menino, você estaria defendendo que a vida tem maior importância do que a verdade. Então, essa história de dizer que ética, todo aquele que é um bom sujeito é ético, na verdade, cai por terra. Dizer que todos aqueles que são defensores de bons princípios e sabem como educar os seus filhos são éticos, isso cai por terra. Dizer que todos os princípios têm o mesmo valor, cai por terra. Quando eu cito a Operação Lava Jato e digo que a lete é o termo verdade, ele é tão importante, ele é um princípio importante porque é a partir daquele princípio que se pode encontrar ou alcançar determinados outros princípios. Ok? Significa que você pode concatenar, encontrar um ponto, um eixo, que se aproxime de um conceito de justiça. E a crítica tem partido, vocês são de saber disso, eu não vou tematizar esse caso, mas que você não pode extrair determinado conteúdo de verdade e anular toda e qualquer forma de processo. Essa é a crítica, para chegar à justiça. A defesa é a seguinte, está se partindo da verdade e a justiça é uma justiça jurídica, não é uma justiça ética universal. Mas eu não estou aqui para dar uma palestra para vocês, não é? Eu estou aqui para conversar com vocês. Tá? E a conversa chega a tal ponto em que eu me permito afirmar que todos os preconceitos, todas as ideias preconcebidas, elas não são inatas, elas são formadas pela coletividade. Né? Ou seja, tudo aquilo que nós temos não nasce espontaneamente, não é natural, é social. Toda regra moral é formada pela coletividade. E agora, quase para terminar, eu uso Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estou dizendo coisas assim muito obtusas, muito... Né, dizia que a filosofia não deveria ser agelasta, e, de repente, eu estou me transformando num agelasta. Isso não pode ser deste modo. Eu vou citar, antes de tratar do caso, o meu herói literário, é um sujeito da obra do Rabelais chamado Panurgo. Há aqueles que dizem que o Panurgo é um sujeito que viaja muito. Ele viaja muito por um reino fantástico. E ele se permite dizer coisas muito impressionantes que sempre são utilizadas hoje, atualmente, como representando a cultura mais sofisticada. A expressão que ele usa num prólogo é a seguinte: o homem é o único animal que ri. Esses dias, comentando com a Sara, eu falei assim, Sara, eu não vejo no Brasil mais nenhum político sendo bem-humorado. Ninguém parece que se permite ser bem-humorado. Quando o Charlie Hebdo faz a crítica lá, tudo que é aquilo que eles fazem criticar tudo, né? A expressão que mais a gente escuta, seja na universidade, seja fora dela, é a seguinte: isso não é coisa que se possa brincar.
Isso não é coisa sobre a qual se possa rir. Quando Charlie Hebdo fez a charge do menininho sendo resgatado na praia, falei, como é que vai tratar desse assunto? Esse assunto é sério, é para pensar. Como se o humor não fosse uma qualidade que pudesse mover o pensamento. Então, parece que os políticos brasileiros estão paralisados de tal forma que eles não podem se permitir usar o humor como uma categoria de sair da crise, seja ela crise econômica, política, cultural, ética e moral. A impressão que se dá é que é tão somente uma crise econômica, e crise econômica deve ser tratada por especialistas. O Judas, possivelmente, logo a instante, nós que estivemos conversando fora, ele vai dizer, Mauro, aquilo que você disse é imbuído de recursos filosóficos nada aceitáveis. Não é? Ou seja, os economistas também riem. Que bom, porque os políticos não estão rindo. Só é possível sair do problema quando você encontra uma forma de rir do problema. Então, ser ético, ser filósofo, não significa ser agelasta, desprovido de alegria. Quando você tematiza, problematiza, quando você torna os princípios colocados em conflito, não os conflitos que ocorrerão daqui a pouco, no dia 13 e assim sucessivamente. Eu não estou dizendo esse tipo de conflito, estou dizendo conflito de ideias. Tá? Estou dizendo conflito de ideias. Por final, eu vou dizer o seguinte. Sempre entendem que ética é coisa associada a regras. Se o sujeito cumprir a regra, ele é ético. Se o sujeito tentar driblar a regra, ele não é ético. Eu gosto muito de um psicólogo americano chamado Schwartz, em que ele diz o seguinte, eu nunca tinha visto, ainda que eu leia sempre muito Aristóteles, muitos gregos, né, eu nunca tinha visto esse caso em que o Aristóteles tinha visitado uma ilha chamada Ilha de Lesbos e viu o pessoal construindo uma coluna. E a régua que eles utilizavam era uma régua dura. Tá? Só que, na hora de fazer a medição da circunferência, eles pegaram aquela régua e dobraram. O Aristóteles achou aquela uma sacada genial. Ele disse o seguinte, olha, quando o sujeito é muito habilidoso, quando ele está imbuído das melhores intenções, ele se permite dobrar a regra para alcançar os melhores fins. Há duas ideias fundamentais toda vez que se trata de ética. A ideia básica, a fundamental, quase que metafísica, é vontade. Todo aquele indivíduo que pode ser chamado de ético possui vontade moral, disposição em querer fazer a coisa certa. Se não for desse modo, então, ainda que ele faça as melhores coisas, os melhores resultados sejam aplaudidos por todos, isso não é chamado de ético. Então é preciso ter vontade, disposição de querer fazer a coisa certa. Agora, se o Aristóteles estiver certo, se aquelas pessoas dispostas a medir a circunferência da coluna fizerem isso porque possuem a habilidade de encontrar o momento oportuno de dobrar a régua ou a regra, significa que ele possui habilidade moral de fazer a coisa certa. No Brasil, eu não creio que seja só o Brasil. Tá? A gente tá muito eu tenho lido muito também, ultimamente, o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna é um defensor quase que intransigente da cultura brasileira e diz taxativamente que os brasileiros não costumam valorizar suficientemente a sua própria cultura. Encontra sempre a resposta ao largo, fora, como se nós fôssemos carentes de alguma coisa que naturalmente não nos pertence. Então, o Ariano Suassuna quase que uma espécie de modelo para tentar encontrar alguma coisa de bom em nossa cultura. Ou seja, toda vez que a gente fala do Brasil, dá a impressão que a gente padece de um mal. E esse mal só pode ser suportado encontrando uma resposta fora. Mas os casos de corrupção que existem no Brasil também existem em todo canto. Só que eles não importam as respostas. Eles procuram produzir as suas próprias respostas. Em 2014, quando nós chegamos em Barcelona, passar um tempo lá, tinha um sujeito, o sujeito que era o que inventou aquele desenhozinho da Mafalda, sabe o desenho da Mafalda? E num discurso ele estava recebendo o Prêmio das Astúrias, ele disse o seguinte, olha, depois de muitos anos produzindo isso e agradando tantas pessoas, eu tenho me voltado muito para as crianças, porque o público, aqueles que leem o que eu produzo, são jovens, adolescentes e pessoal de idade madura. E, na verdade, agora estou me voltando mais para as crianças, porque eu estou preocupado que as crianças de hoje, muito motivadas, não sejam as pessoas corruptas de amanhã.
Uma semana depois, fizeram uma entrevista numa escola em Canton, na China, para as crianças de 6 anos de idade. Aí, o que você quer ser quando crescer? Uma menininha de 6 anos de idade escreveu o seguinte, abre aspas, quando eu crescer, eu quero ser uma funcionária corrupta. Porque funcionários corruptos têm muitas coisas, fecha aspas. Se você precisa dessa vontade moral e habilidade moral para fazer a coisa certa, eu fico imaginando alguém que, na tenra idade, mal aprendeu a caminhar e falar, já está sendo movido por essa ideia magicamente atraente de que existem algumas atividades que hão de tornar a vida menos dolorosa ou mais suportável. E acredita que o caminho ou a rota seja a corrupção.